um sentimento de reforma no governo, de mudança no ministério do presidente Lula. Vamos ver o que ele diz? Tá aí, Ari. Toda renovação é bem-vinda. Evidentemente que o presidente é quem encaminha. Mas, às vezes, nós temos que evitar, em qualquer governo, a acomodação. A sensação de que está tudo bem. Se estivesse tudo bem, o Lula estava com seus 80% de aceitação. Não está tudo bem. Deputado José Guimarães, do PT do Ceará, o líder do governo na Câmara, Poliana. A questão da percepção do brasileiro sobre a situação da economia, já lendo um pouco sobre isso, está sendo analisado até mesmo pela ótica da economia comportamental, né? De você não analisar objetivamente a situação econômica, a tomada de decisões com base em fatores racionais, mas também fatores psicológicos. E um dos pontos que é colocado é que assim, o brasileiro hoje ele tem um gasto, vamos falar aqui do pãozinho, né, de cada dia. O pão aqui em Teresina, em algumas padarias, custa R$1, R$1,50. A gente no passado, pelo menos as pessoas assim com mais de 25 anos, 20, 25 anos, já compraram um pãozinho por 10 centavos. Então, às vezes, o cidadão não está comparando só com o ano passado, com 2 anos atrás, ele está comparando com algo de muito melhor que ele já teve no seu dia a dia, na hora de fazer a conta, como o salário não cresce na mesma proporção, os gastos aumentam muito mais, o custo de vida parece ser maior, porque na conta do supermercado, há 10 anos atrás, dava R$200, hoje a compra do supermercado dá R$1.000. Então, é um fator que os pesquisadores também estão analisando. Então, isso também entra toda essa disputa política, a dicotomia, bolsonarismo, lulismo. Então, eu acho que é um fator ainda que a gente precisa entender bem como é que o brasileiro está analisando a situação econômica, já que os indicadores deixam muito claro que a situação do brasileiro está melhorando um pouco, sim. Professor Vila, a fala do líder José Guimarães, ele fala como líder do governo, fala como aliado do presidente da Câmara, Arthur Lira. Qual a avaliação que o senhor faz? Não, ele fala corretamente, viu, como líder do governo e de alguém que tem uma larga experiência política. Ele é irmão do José Genuíno, né? Tantas vezes deputado federal aqui por São Paulo. Bem, José Genuíno é cearense, os dois são de, salvo engano, de Quixeramobim, no sertão central do Ceará, que eu conheço, inclusive, porque eu já fui lá pesquisar. Bem, a questão toda é esse sentimento, na eleição de Bill Clinton, por exemplo, nos Estados Unidos, falando, olha, a economia é estúpida, ou seja, que a economia que determinava os resultados nos Estados Unidos das eleições. Estava indo bem, o presidente reeleito ou o candidato oposicionista tinha muita dificuldade de vencer o presidente porque a economia estava bem, né? Se estava mal, aí favorecia o candidato opositor. Isso, historicamente, nos Estados Unidos. Recentemente, o Prêmio Nobel de Economia, o Paul Krugman, li um artigo dele muito bom, mostrando assim, o que acontece com os trumpistas, os eleitores do Trump. Mesmo que a situação econômica está relativamente boa dos Estados Unidos, eles acham que o país está numa tragédia, porque o Trump faz esse discurso. Então, vai comprar um galão de gasolina, hipoteticamente custa $5, ele vai, paga os $5 e leva o galão. O Trump diz que está custando $8, que é um absurdo, e ele acredita que está custando 8 quando ele pagou 5. Ou seja, o discurso irracional se sobrepõe à racionalidade econômica, o ato de compra de uma mercadoria. Isso, trazendo aqui para o Brasil, é mais ou menos parecido. Se você olhar, os dados econômicos do ano passado e desse ano são bons, né? Frente às previsões nacionais e internacionais, todas erradas, sobre, por exemplo, o crescimento do PIB. Mais recentemente, o próprio Ari demonstrou que tem uma queda significativa da taxa de desemprego. Isso é muito bom, tem a queda da inflação, o PIB deve crescer muito mais do que se imaginava em janeiro, mesmo com a tragédia gaúcha, que vai impactar o crescimento do PIB, mas mesmo assim o crescimento vai ser bastante significativo. A questão que se coloca é política e não econômica. É necessário reformar urgentemente o Ministério e refazer a relação entre governo e Congresso Nacional.
volto a dizer, não adianta nada ter ministros do Centrão ocupando ministérios e bancos estatais importantíssimos se eles não entregam os votos no parlamento, ou seja, votam contra o governo. Então, eles ganham duplamente. Eles estão na estrutura de Estado, né, em cargos muito importantes, ministérios, agências, bancos, etc., e no parlamento votam contra. Então, e alguém vai dizer assim, mas você está impedindo que tenha liberdade de voto? Não. Quando você está com o governo no executivo, vocês têm que estar com esse governo no legislativo, portanto, no parlamento. Então, a reforma não é aguardar outubro, as eleições, porque aí vem, o segundo turno é no final do mês, aí vem novembro, Natal, aí empurra para janeiro. É um perigo, porque com isso vai se consolidando, se petrificando essa visão negativa, equivocada, mas negativa, em ampla parte da população brasileira, e que se afinar a coordenação política, a relação de comunicação social e intensificar os programas sociais, a chave está aí. As reeleições de 2006, 2010, que na prática o Lula ganhou, não foi a Dilma, né? E 2014, que ainda foi o Lula, os programas sociais foram centrais. Então, tem de colocar foco naquilo que soube fazer, que sabe fazer e que também favorece a população e dá voto. Então, você tem esse universo mais amplo. E isso que o governo não está conseguindo fazer em uma briga interna extremamente desgastante. Vide o episódio recente da Petrobras. É um governo com bons números, um governo bom, mas mal avaliado. E aí precisa fazer, de fato, esses ajustes. A comunicação também é um ponto muito importante, reconhecido pelo próprio presidente Lula, inclusive. Bom, vamos agora para o nosso giro de notícias. Agora 1h43, hora certa com oferecimento do H-Visão, Hospital de Olhos, excelência e responsabilidade no cuidado